aqui, está dizendo que o time que tinha meninas venceu esse campeonato sub-13. Aí os meninos perdedores falaram que eles perderam, deixaram as meninas ganhar, só para não machucar as meninas, só porque dizendo que eram meninas. Vamos lá na página 47, então, aqui continuar a leitura, certo? Na página 47, deixa eu só aqui aceitar as pessoas que estão chegando aqui na aula, um momentinho. Na página 47, eu vou estar dando seguimento à leitura aqui, tem assim, ó, no quarto parágrafo. Será que tem mesmo essa coisa de menino e menina? E os brinquedos? Bambolê, bola, boneca, carrinho, corda, moto e panelas. Todo mundo pode brincar junto? Afinal, brincar é se divertir, explorar, sonhar e aprender sem limitações. Sem se preocupar se é azul ou rosa, se é de menino ou de menina, né? E se pensarmos nas profissões, existe algo que define se é para homens ou mulheres? Presidente de empresa. Por que não de um país, né? Policial ou astronauta. Acabamos associando algumas profissões a mulheres, igual cabeleireiro, né? Antigamente se tinha muito um preconceito falando que cabeleireiro só tinha que ser mais era mulher. Aí tem aqui, ó. Acabamos associando algumas profissões a mulheres, como professora e recepcionista, e outras a homens, como engenheiro e motorista, e mecânico também, diz que é só de homem, né? Aí a realidade é que não existe profissão exclusiva para homens ou para mulheres, né? A mesma coisa aí, cozinheiro, chefe de cozinha, antigamente só falava que era mais de mulher. Aí tem assim, ó, aqui embaixo, nessa parte aqui, amarelada, né? Aceita o desafio de pesquisar sobre as profissões. Durante uma semana, observe quantos homens e mulheres você vê nas seguintes profissões. Ou seja, né? Aquelas profissões que as pessoas rotulam, falam que é só de homem ou só de mulher. Motorista de táxi ou ônibus, né? Às vezes as pessoas falam que motorista de táxi ou de ônibus é só para coisa mais para homem. Mas também pode ter motoristas que são mulheres, né? Até caminhoneiro fala que um caminhoneiro é só profissão de homem. E às vezes a gente vê até mulheres aí na televisão. Eu vejo reportagem na televisão de caminhoneira, né? Mulher que dirige caminhão, dirige carreta. Professor, né? Professor. A maioria das vezes, se vocês não sabem, professor de Fundamental 1, que é do primeiro ano do Fundamental até o quinto ano, vai falar mais que é professora, né? Mas também pode ter professor também homem. Balconista de loja, né? Vai falar que é uma profissão mais de mulher. Policial, né? As pessoas rotulam muito que policial é mais uma profissão para homens. Você sabe que tem muitos... policial também, né? Do sexo feminino. E caixa de supermercado. Muitas pessoas rotulam que é mais coisa de mulher, mas também tem homens. Vamos aqui, ó. E esse texto termina com o crédito final. Quer dizer, o crédito final tá lá escrito quem escreveu o texto, de onde foi tirado, né? Se foi colocado, se esse texto foi escrito primeiramente ou no jornal impresso, ou no site da internet, né? E vai colocar lá, se foi no livro, vai colocar a editora do livro, o título do livro, as páginas em que se encontra o texto. Se for tirado da internet, vai colocar lá também do site que foi tirado, a data de acesso, né? Do site, né? Da reportagem, no caso, ou do texto que foi pesquisado. Até o ano, né? Que foi colocado. No caso aqui vai aparecer, ó, o nome da autora do texto é Fabiana Gutierrez. O título do texto, nem de menino, nem de menina. Esse texto foi retirado do jornal Joca, né? Jornal que foi um jornal impresso, não foi jornal digital, não, que é coisa assim de internet. Então, foi escrito em São Paulo pela editora Magia de Ler, em agosto de 2016, né? Comportamento, página 6. Então, tem aí essas informações que, às vezes, em atividade de interpretação de texto, vocês têm que olhar isso aqui também para estar respondendo alguma questão, certo? Isso aqui é muito importante. Aí, tem falando um pouquinho aqui do jornal Joca, né? Que é um jornal infanto-juvenil. Tem assim, ó, o Jornal Joca é uma publicação quinzenal destinada a crianças e jovens. Nele é possível encontrar notícias, reportagens, infográficos, artigos de opinião, entrevistas, entre outros textos sobre tecnologia, esporte, maluquice e muitos outros assuntos que interessam ao público infanto-juvenil. Né? Além de impresso, há a versão digital do jornal no seguinte endereço. Então, além de ter o jornal impresso, como foi o que vocês viram aqui, que aparece esse texto foi tirado de um jornal impresso, mas também tem a versão digital, né, que é colocado no site da internet, e tem aqui o endereço do site, né, aqui escrito. E a data de acesso é 31 de julho de 2019.
Aí vocês, a partir da leitura que é até a página 47, vocês vão fazer a atividade de interpretação escrita. Tem assim, ó, na questão 1, no primeiro parágrafo do artigo de opinião, a autora apresenta a ideia central, que é desenvolvida ao longo do texto. Que ideia é essa? Ó, a ideia central, gente, é o assunto principal que está sendo colocado no texto. Vocês vão colocar que assunto principal é esse. E depois tem uma segunda resposta que vocês vão colocar depois, ponto de segmento, e a segunda resposta com letra maiúscula, que a pergunta é essa, ó. Copiem o trecho do texto que comprove sua resposta. Vocês vão colocar qual é o assunto principal desse artigo, que é desse texto, e vocês, além disso, para comprovar sua resposta, né, de qual é o assunto, vocês vão copiar um trecho do texto que comprove sua resposta. Quando vocês colocarem essa segunda resposta, tem que ser entre aspas, porque vocês vão tirar do próprio texto. Na questão 2 tem assim, pessoal. Ainda no primeiro parágrafo, a autora cita algumas atividades mais praticadas por meninos e outras por meninas. Contorne essas atividades no texto de acordo com a legenda. Essa questão 2 é para ser feita no texto. Então, ó, de amarelo, atividades mais praticadas por meninos, e de verde, atividades mais praticadas por meninas. Então, no primeiro parágrafo, vocês vão pegar o lápis de cor verde e amarelo. Então, de amarelo, são aquelas atividades que são mais praticadas por meninos, vocês vão circular. E as atividades mais praticadas por meninas, vocês vão circular de verde, né? Essa segunda questão está pedindo isso aí. Na questão 3, pessoal, temos assim, ó, no segundo e no terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo em que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo é esse? Então, no segundo parágrafo, vai falar lá de um exemplo que ocorreu, né? Na questão de um campeonato, não vou falar mais nada, que vocês vão procurar lá no segundo parágrafo, de um exemplo que prova que as meninas também podem fazer atividade de menino. Aí vocês vão pegar, tirar do texto que a atividade é essa, que aconteceu, né? Para responder aqui na questão 3. Página 49, pessoal. Continuando aqui. No último parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. Letra A. Que conclusão a autora chegou a respeito dos brinquedos de menino ou de menina? O que ela vai falar a respeito de essa questão de separação de brinquedo de menino ou de menina? O que a autora fala sobre isso? Na letra B. A que conclusão ela chegou em relação às profissões, né? Que conclusão ela chegou a falar na questão das profissões, na questão de que profissão de homem ou de mulher, ou que não existe essa separação? Ela fala sobre isso, vocês vão procurar no texto e vai colocar a resposta aqui na letra B. Na questão 5, pessoal, tem assim, no quadro apresentado no final do texto, é proposto um desafio ao leitor. Vamos realizá-lo de uma maneira diferente. Pense nas seguintes profissões e assinale. Na maioria dos casos, são homens ou mulheres que desempenham cada uma delas. Depois, você e seus colegas vão comparar os quadros e conversar sobre o assunto. Quando a gente for comparar, vai ser já na correção, viu? Então, assim, ó, vocês vão assinalar, né? Tem um quadro aqui, ó. No canto da esquerda tem as profissões. E aqui vai se seguir paralelo se vocês vão marcar se a profissão é mais para homem ou para mulher, que vocês acham, né? Que vocês acham, vocês vão marcar. E aí, no final, quando a gente for fazer a correção dessa atividade, a gente vai comparar as respostas de vocês. Aí tem aqui motorista de táxi ou ônibus, vocês vão marcar se é mais de homem ou de mulher, professor, balconista de loja, né? Vocês vão estar marcando aqui do que vocês acham. E policial, se é mais profissão de homem ou de mulher, também tem caixa de supermercado aqui, né? Vocês vão marcar o que vocês acham se é mais profissão que existe mais, se é para homem ou para mulher essas profissões que estão aí. Aí vocês vão marcar. Na questão 6 tem assim, ao escrever o texto nem de menino nem de menina, a autora quis, né? Narrar uma história, quer dizer, ela está contando uma história, só contando. Aí depois tem aqui, ó, informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas, quer dizer, ela está informando a respeito de um assunto e a opinião do que ela pensa a respeito de que existe só coisa de menino ou de menina, do que ela pensa, né? A opinião dela. Na página 50, pessoal, questão 7, tem assim, ó, um artigo de opinião geralmente apresenta a seguinte estrutura, ó. Então, isso aqui é basicamente, gente, uma estrutura que existe na maioria dos textos escritos, que não são de poema, um texto que é de prosa, né? Que é um texto corrido. Aí tem assim, introdução, são apresentados o assunto e a ideia principal, central, né? No caso, vai colocar o assunto e a ideia em que vai ser falada a respeito do assunto, a opinião dela, né? Começando de forma geral, não vai falar detalhado. Desenvolvimento. São apresentados o ponto de vista do autor do texto e os argumentos. Quer dizer,
além de falar do ponto de vista da pessoa, né, do que ela pensa, desenvolvimento que vai seguir do segundo parágrafo em diante, né, vai colocar também, ela vai defender com argumentos, provando daquilo que ela pensa, né, que é o mais correto, que é realmente aquilo que ela acredita que realmente tem valor, que é verdadeiro. E conclusão, as ideias são concluídas. Geralmente vai ser no último parágrafo que a ideia vai ser concluída, né, daquilo que a pessoa está falando nesse artigo de opinião. Aí tem assim, identifique quais parágrafos do artigo nem de menino nem de menina correspondem a cada uma dessas partes. O que, que vocês vão fazer? Ó? Vai colocar aqui escrito introdução, 2 pontos. Qual é o parágrafo que é a introdução? Se é o primeiro parágrafo, se é o segundo, qual é o parágrafo de introdução? Aí coloca ponto e vírgula. Desenvolvimento, 2 pontos. Quais são os parágrafos que fazem parte do desenvolvimento? Se é do segundo, terceiro, vocês vão contar quantos parágrafos tem a ver com o desenvolvimento desse texto. E aí vai colocar depois ponto e vírgula. Conclusão, 2 pontos. Qual é o parágrafo que vai ser assim, que vai estar falando realmente da conclusão desse texto? Aí você vai falar pelo número, né? Se é, sei lá, o 7º, 8º parágrafo. Estou dando aqui uma ideia, viu? Só para vocês me colocarem a resposta da forma adequada. Na questão 8 tem assim, lê o crédito do texto, ou seja, aquela partezinha que tem o nome da autora, de onde foi tirado o texto, né? A cidade, a data de acesso àquele textozinho. Eu falei para vocês que é muito bom estar lendo quando termina o texto. E responda onde o artigo foi publicado, ou seja, em que veículo de comunicação foi. Qual é o nome desse veículo de comunicação, né? Se foi revista, se foi jornal, se foi site. E ainda dá o nome desse veículo, né? Que também lá vai ter o nome. Na questão 9, com que função as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto? Ou seja, gente, as aspas são colocadas ou para indicar a fala de alguém, ou uma citação, ou seja, algo que foi tirado de outro texto, ou então para dar um destaque à expressão. Então, vocês vão falar por que é que as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto. Tem lá 2 expressões que vai estar em destaque, né? Entre aspas. Vocês vão falar por que foi colocada as aspas nessas expressões. Na questão 10 tem assim, releia um parágrafo do artigo nem de menino nem de menina. Tem assim, elas não só jogaram como ganharam a Copa. No entanto, tiveram de ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, tentando justificar a derrota. Tem a expressão aqui, gente, em destaque no entanto. Tá vendo? Aí tem assim, por qual termo a expressão em destaque nesse trecho poderia ser substituída sem alterar o sentido? Ou seja, esse, no entanto, aqui poderia ser trocado por qual palavra aqui? Porque, porém ou quando. Vocês vão marcar um X. E aqui tem a explicação do artigo de opinião, que é esse tipo de texto que eu acabei de ler aqui explicar. No artigo de opinião, o autor apresenta seu ponto de vista, ou seja, o que ele pensa a respeito do assunto, o que ele acha, né? Sobre determinado assunto e emprega argumentos para defendê-lo. Argumentos são assim, questões, são fatos que realmente provam que ele acredita que aquilo é o ideal, aquilo que é o correto, que ele está defendendo, aquela opinião dele. Geralmente, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, gente, para casa vai ficar aí esse texto com essa atividade, que o texto vai da página 46, junto com a atividade até a 50 aí do módulo 4. Terminando, todo mundo sabe que tem que mandar a foto para mim. Tem gente que, infelizmente, não entendeu